Olá, dou as boas-vindas a mais um episódio e hoje vamos falar de ETFs, aquele tema muito habitual que ouvimos falar muito aqui nos canais de YouTube, nos podcasts, no Instagram, na internet de uma forma geral. Toda a gente está a falar de ETFs e vamos fazer aqui um episódio dedicado a isto, dedicado a explicar o que são os ETFs, como é que funcionam, quanto dinheiro é que se ganha, como é que funcionam os impostos e, portanto, fazer aqui uma mini aula, de certa forma, sobre este mundo dos ETFs. Começando, lá está, pelo princípio. O que é que são então ETFs? ETF significa Exchange Traded Fund, ou seja, traduzindo em português, fundo de investimento, tal fund, transacionado em bolsa, Exchange Traded. Portanto, em resumo, temos o conceito de fundo de investimento, ou seja, é um cabaz, é um grupo de ativos que podem ser ações, podem ser obrigações, pode ser imobiliário, pode ser matérias-primas, pode ser quase infinidade de coisas. Portanto, é o conceito de fundo de investimento no sentido em que, utilizando o exemplo das ações, em vez de eu investir numa ação em concreto, eu estou a investir em dezenas, centenas, milhares de ações num único produto, num único cabaz que está ali tudo junto. Ou seja, esse é o conceito de fundo de investimento, mas ele é transacionado em bolsa. E o que é que isto significa? Se fores, por exemplo, ao site do teu banco, muito provavelmente vais ter lá uma parte de fundos de investimento. E lá vais ter alguns produtos, o tal cabaz que estávamos a falar, mas esses fundos de investimento, que em inglês se chamam mutual funds, eu penso que isto em português não tem uma tradução propriamente direta, por isso vamos lhe chamar fundos de investimento tradicionais, por exemplo. O que é que acontece? Nesse caso, tu quando subscreves esse fundo de investimento, quando compras o que se chama unidade de participação, portanto, uma parte desse fundo, o que está a acontecer é que o dinheiro sai do teu bolso para entrar no bolso da entidade que está a gerir o fundo, esse banco, por exemplo, e depois o banco vai agarrar nesse dinheiro teu e de toda a gente que lá colocou e fazer então os próprios investimentos nas ações, obrigações, imobiliários, seja lá o que for. Ok? Isto é o funcionamento normal do fundo de investimento tradicional. O ETF é diferente porquê? Porque ao ser transacionado em bolsa, habitualmente fala-se das ações como o produto por excelência de bolsa, o ETF é igual, significa que quando tu compras unidades do ETF, tu estás, na verdade, a comprar a um outro investidor que já as tem e que as quer vender. Ou seja, há uma troca de proprietários, digamos assim, dessa parte do ETF e, portanto, a entidade que está a gerir o ETF propriamente dito, o banco, a entidade financeira, não é uma parte ativa deste negócio. O nosso dinheiro sai da nossa conta, entra na conta do investidor que quis vender e, em contrapartida, obviamente, aquelas unidades saem da carteira do outro investidor e entram na nossa carteira, ok? Isto é o que significa a parte do ET, do Exchange Traded, ou transacionado em bolsa. Portanto, é um conceito de fundo de investimento exatamente igual a qualquer outro, o conceito de cabaz, o conceito de grupo de coisas, grupo de ativos. A diferença, e o tal Exchange Traded, significa que ele se compra e vende de uma forma diferente dos tais mutual funds ou dos fundos de investimento tradicionais. Porquê é que tanta gente parece que está a investir e parece que, hoje em dia parece que toda a gente quer investir em ETFs? Porque são produtos relativamente simples de entender, é este conceito que estávamos a falar, o conceito de cabaz. São produtos, primeiro, que permitem uma diversificação enorme, porque, como eu estava a dizer há pouco, há ETFs, e vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, que incluem lá milhares de coisas diferentes dentro e, portanto, tem uma diversificação enorme. Eu consigo customizar muito bem, porque há ETFs para todos os gostos. Há coisas muito genéricas, há coisas muito específicas e tudo pelo meio, portanto, há muito por onde escolher. As comissões de compra e de venda, habitualmente, utilizando algumas corretoras, são realmente muito baixas e tudo isto junto acaba por aumentar esta atratividade. Ou seja, são produtos que têm atraído muitas pessoas, muitos novos investidores, mas também muitos investidores mais experientes, porque na verdade é um investimento relativamente simples, que numa estratégia de longo prazo acaba por dar muito menos trabalho do que investir em ações individuais, onde nós conseguimos estar com bastante facilidade expostos a um mercado ou vários mercados. E resumindo isto tudo, acaba por ter aqui uma série de vantagens que justificam porque é que tanta gente os procura. Vamos começar por falar de rentabilidade, porque obviamente quando se fala de investimentos é uma das grandes preocupações, o que é perfeitamente legítimo, perceber quanto é que podemos ganhar com um ETF. É importante perceber que um ETF, como qualquer investimento,
tem a sua rentabilidade não garantida ou imprevisível. Ou seja, enquanto que, por exemplo, se eu fizer um depósito a prazo, ou se fizer um certificado de aforro, eu tenho lá uma taxa de juro e, portanto, eu sei quanto é que eu vou ganhar, porque sei que coloco lá 1000 euros, é aplicada uma taxa de juro de 2%, quer dizer que vou ganhar 20 euros ao final de um ano, é totalmente previsível. Em qualquer investimento, e os ETFs não são diferentes, isto é imprevisível. E porquê? Porque os ETFs têm uma cotação diária que depende dos mercados, depende das ordens de compra, depende das ordens de venda, e estas ordens de compra e de venda dependem da expectativa dos investidores, da sua segurança, da sua vontade, de mil e um fatores que nós não controlamos e que vão influenciar estas ordens de compra e ordens de venda. E, portanto, se houver mais ordens de compra, ou seja, se houver mais interesse em comprar do que vender um determinado ETF, tendencialmente o seu preço vai subir. Se houver mais ordens de venda do que de compra, quer dizer que o seu preço tendencialmente vai descer. E como nós não conseguimos controlar absolutamente nada disto, nada é garantido. No entanto, existem dados, existe histórico, que nós podemos olhar para gerir, de certa forma, algumas expectativas, e é já isso que eu vou partilhar contigo num site muito, muito especial e que é essencial que tu conheças neste mundo, que se chama Just ETF. Portanto, estando aqui no site do Just ETF, nós temos aqui um botãozinho que diz Top ETFs e basicamente ele vai nos mostrar quais foram os mais, ou quais estão a ser os mais rentáveis este ano, desde de 1 de janeiro até agora. O que é que nós vemos? Vemos aqui, em primeiro lugar, quais é que são de uma forma geral, ou seja, sem grandes filtros, os índices que estão a ser mais rentáveis este ano. O índice não é o ETF, ou seja, o ETF é um produto que me permite investir no índice. O índice é o tal conceito de cabaz que estávamos a falar. O ETF é o produto financeiro que me permite investir nesse índice. E vemos aqui que este ano temos aqui uma tendência clara nos bancos europeus. Estes 3 primeiros dos 4, e está organizado por rentabilidade, são relacionados com bancos europeus e está tudo a rentabilizar desde o início do ano sensivelmente 42, 41%. Temos também aqui um índice relacionado com defesa e depois temos por aqui abaixo os 50 melhores deste ano, mas que nós também podemos organizar por outro ponto. Se nós vimos, por exemplo, o mais rentável este ano, que é então dos tais bancos europeus, este ano cresceu quase 43%, e vemos, por exemplo, nos últimos 3 anos cresceu 170%, ok? Mas temos aqui alguns exemplos por aqui abaixo, está aqui um relacionado com o ouro, que este ano cresceu 37,55%, mas, por exemplo, no último mês já caiu mais de 7%. E, portanto, isto para dizer que as coisas são voláteis. O facto de algo estar a rentabilizar muito no curto prazo não quer dizer que no longo prazo também aconteça e vice-versa. Nós, se organizarmos, darmos aqui mais para baixo, vamos ter cenários diferentes. Vemos aqui por exemplo, há aqui um relacionado com mercados emergentes, com a América do Sul, onde vemos até um comportamento, por exemplo, no último ano, ele foi negativo, ele perdeu 3%, apesar de, nos últimos quase 5 meses, de 1 de janeiro até 20 de maio, que é quando eu estou a gravar este episódio, ter crescido quase 25%. E, portanto, em termos de rentabilidade, nós podemos olhar para aqui e percebemos, ok, este ano o que é que está a acontecer? Mas mais importante, e é uma coisa que nós falamos muitas vezes, mais importante do que o que é que este ano, este mês está a acontecer, é no longo prazo o que é que está a acontecer. E então, quando nós vamos aqui ao ETF Screener, Find ETFs, e temos cá quase 2.900 ETFs diferentes, ok? E atenção que aqui deste lado estão as tais classes de ativos, ações, obrigações, metais preciosos, matérias-primas, tudo por aqui abaixo. E nós conseguimos ir aqui onde diz períodos e organizar, por exemplo, a 3 anos, e vemos, num prazo de 3 anos, o que é que tem sido mais rentável. E vemos, temos aqui cacau, honestamente, nunca pensaria que isto estaria em primeiro lugar. Temos coisas relacionadas com cripto, ou com XRP, ok? 1, 2, 3 relacionados com XRP, com Solana, Bitcoin. Portanto, há muito mercado de cripto aqui. Esta parte não me surpreende. Confesso que cacau surpreende-me bastante. Lá está, no último mês ter crescido mais 30% é impressionante. E em 3 anos ter crescido mais de 500%. Conseguimos ainda ir, por exemplo, a 5 anos. Vamos aqui a Select Columns e pomos aqui 5 anos. E ele mostra também as rentabilidades a 5 anos e podemos organizar. E aqui já não me surpreende que haja aqui tudo o que seja relacionado com cripto em primeiro lugar, com crescimentos absurdos, mais de 3.000%. O nosso amigo Cacau está aqui, em 5 anos, 545%. Os nossos amigos dos bancos europeus, que estávamos a falar há pouco, em 5 anos, quase 400% de crescimento.
E nós, por aqui, conseguimos organizar e perceber, muito mais importante do que o que está a acontecer em 2025 ou o que aconteceu no último mês, é o que aconteceu num prazo maior. Nós aqui conseguimos ir até aos 5 anos e percebemos que em 5 anos o que aconteceu e, à partida, quanto maior o prazo da nossa análise, maior a nossa margem de segurança. Nós depois, em cada um destes produtos, se eles tiverem mais do que 5 anos de história, logicamente, nós conseguimos ir ainda mais ao detalhe e perceber todo o histórico. Mas por aqui já nos ajuda a gerir, a gerir expectativas, desculpa. Ainda, só agora um pequeno pormenor, essas rentabilidades que aqui estão são acumuladas, ok? Por exemplo, o caso do cacau, 500% em 5 anos é o acumulado, ok? Nos últimos 5 anos, não é 500% ao ano, nos últimos 5 anos é acumulado, nos últimos 5 anos cresceu 545% este produto que aqui está, ok? Portanto, nós por aqui conseguimos, com o histórico que existe, ter alguma ideia de eventualmente gerir as nossas expectativas, com o cuidado em que nós sabemos, por exemplo, o caso de criptomoedas, tivemos aqui um ciclo dos últimos 5 anos, estamos aqui a falar, portanto 2020, 2025, onde sabemos que claramente houve um crescimento muito grande. E depois temos que pensar um bocadinho, é possível, possível é sempre, mas é provável que nos próximos 5 anos cresça outra vez 3000%? Eu diria que não, porque lá está, é um ciclo que foi muito, muito bom e muito forte, mas que foi tão grande que é pouco provável que se volte a repetir. Agora, em vez dos 3000, será que vai ganhar só, com as devidas aspas, 1000 ou 500%? Não sabemos. Mas temos que pensar sempre nisto, que é, ok, o histórico é útil, ajuda-nos a gerir algumas expectativas, mas temos que ter sempre a noção que a história pode não se repetir. E depois temos que perceber qual é o produto em questão e pensar um bocadinho sobre ele, e perceber, é provável que isto volte a acontecer, que algo suba, algo relacionado com esta área mais 1000%? Porquê é que isto subiu 1000%? Porquê é que o cacau subiu 500%? É possível que nos próximos anos suba mais 500 e isso ajudar na nossa decisão? Isto também com um pequeno, mas grande e relevante alerta. A rentabilidade é um ponto, obviamente, importante. Todos nós, quando investimos, queremos rentabilizar o nosso dinheiro. É importante olharmos para a rentabilidade, mas não podemos só olhar para isso, porque lá está. Se, por exemplo, estamos ali a ver aquela lista, os primeiros lugares são claramente relacionados com o mundo cripto e imagina que para ti o mundo cripto está completamente fora de questão. Pá, então não faz sentido. Não é porque aquilo é rentável, ainda para mais não sabendo o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas por muito rentável que aquilo seja, se o mundo cripto, em exemplo, não te faz sentido, então aquele investimento não é para ti. Se os bancos europeus estavam ali a aparecer também como bastante rentáveis nos últimos 5 anos, se tu não acreditas nos bancos europeus, achas que não é um investimento que faz sentido para ti, então não interessa que eles estejam lá 500%. Se o preço do cacau e todo o processo de produção, distribuição do cacau é algo sobre o qual tu não queres investir e não faz sentido, então não são os 500% que por si vão valer alguma coisa. Portanto, é importante e obviamente temos que considerar sempre a rentabilidade histórica e a nossa perspectiva, a nossa expectativa de rentabilidade, mas isso não pode ser fator único. Temos que pensar no investimento como um todo, olhar para a rentabilidade, mas também perceber tudo o resto. Então, em relação à segurança, é seguro investir em ETFs? Bem, se pensas que, se na tua interpretação, seguro é não vou perder dinheiro, então não é de todo seguro investir em ETFs, porque, tal como estávamos a falar, o ETF é um produto de investimento e, portanto, está sujeito ao mercado, está sujeito ao sobe e desce normal, está sujeito a mil e uma coisas que não conseguimos controlar e, sim, é possível perder todo ou parte do nosso capital investido e quanto mais curto for o nosso prazo, maior a probabilidade disso acontecer. Um exemplo relativamente recente, no início de abril de 2025, tivemos as famosas tarifas de Donald Trump e que afundaram o mercado acionista norte-americano sensivelmente 15% em poucos dias. E, portanto, se tu tivesse investido, e o mercado até estava a crescer desde o início do ano, e quando vem aquilo, vai aquele arrombo completo, e na verdade de 1 de janeiro até agora, o índice, o S&P 500, as tais 500 maiores empresas cotadas dos Estados Unidos, ele está sensivelmente a zero. O que quer dizer que se tivesse investido a 1 de janeiro, estavas a 20 de maio e estarias mais ou menos a zero, ok? Mesmo que tenhas ganho bastante no princípio, depois veio aquele abril, mandou tudo por ali abaixo, entretanto ele voltou a recuperar, neste momento está a zero. E lá está, podia ter acontecido. Se tivesses comprado no início, e estavas no início do ano, estavas motivado que ele estava a subir, entretanto acontece esta questão das tarifas sobre o qual não tens controle nenhum
que ninguém estava a prever. Em 3 dias aquilo vai a negativo. Imagina que te assustavas com isto e vendias. Tinhas perdido dinheiro. No entanto, se tivesse a questão de longo prazo, atualmente já estarias a zero e, provavelmente, daqui para a frente, com o maior prazo possível, a probabilidade de ganhar dinheiro no final é grande. No entanto, não sabemos. Não sabemos o resto, o mundo, o que é que vai acontecer, não sabemos o futuro e, portanto, é seguro na perspectiva de não vou perder dinheiro. Então não é, mas isso não é o ETF nem nenhum tipo de investimento, porque em todos eles podes perder dinheiro, e se é uma coisa que tu não queres correr esse risco, então foge do mundo dos investimentos e mantém o teu dinheiro em todos os produtos que digam capital garantido. Ficas também a saber que aí não vais ganhar nada de jeito. O melhor resultado que tu vais tirar desse tipo de produtos, salvo raríssimas exceções, é combater a inflação. Pronto, ou seja, não perdes poder de compra, mas não estás realisticamente a ganhar dinheiro, mas ainda assim, se é o que faz sentido para ti, então é isso que deves fazer. No entanto, se pensarmos, é seguro investir em ETFs, ou seja, a probabilidade de eu perder dinheiro comparativamente a outros produtos. Aí há um ponto que é importante, que é a questão da diversificação. Lá está, falámos há pouco do S&P 500, os tais 500 maiores empresas. Investir simultaneamente nas 500 maiores empresas, tens uma diversificação muito maior do que investir numa só. Vamos usar a Amazon como exemplo. Enquanto que se tiveres ações da Amazon, o teu risco está totalmente dependente da Amazon e toda a sua performance, para o bem ou para o mal. Enquanto que se tiveres o tal ETF do S&P 500, tens lá a Amazon e as outras, entre aspas, 499. E então o teu risco está diluído. Se a Amazon correr muito mal, as outras 499 eventualmente vão segurar de alguma forma o teu portfólio. Enquanto que se tiveres só ações da Amazon, vais levar o impacto todo. Obviamente que o contrário também é verdade. Se a Amazon tiver uma performance muito boa, tu tiveres só ações da Amazon, vais beneficiar de tudo isso. Enquanto que se tiveres o ETF do S&P 500, só vais beneficiar em parte, porque a Amazon cresce muito, há de haver outras que crescem e o teu resultado vai ser a média daquilo tudo. E então, em resumo, nesta perspectiva de diversificação, diluição de risco e até diminuição de risco, sim, é mais seguro investir num ETF do que investir no título individual. Eu dei o exemplo, ações dos Estados Unidos, pode ser para obrigações, pode ser para outra coisa qualquer. O conceito de cabaz, o conceito de fundo de investimento, com a diversificação que ele traz, traz sempre um menor risco e, obviamente, uma potencial menor rentabilidade, porque estamos a usar a média do mercado, mas a probabilidade de acertarmos é bastante maior. Ainda assim, a probabilidade ou a possibilidade de perder dinheiro é real, existe e tens que estar bem consciente disso. Ainda sobre esta parte da segurança e da rentabilidade, há um ponto que também há muitas vezes esta questão que surge, que é acumulação e distribuição. São dois sistemas diferentes, ou seja, existem ETFs de acumulação, ETFs de distribuição. O que é que isto significa e o que é que isto tem a ver também com segurança e rentabilidade? Vamos usar o mesmo exemplo, um ETF do S&P 500, ok? Um ETF é gerido por uma entidade e aqui vamos usar a BlackRock. A BlackRock detém uma marca de ETF chamada iShares. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. Em 2024 tinha qualquer coisa como 11 trilhões de dólares investidos em o que se chama ativos sob gestão e, portanto, é um monstro, é uma coisa absolutamente gigantesca e eles têm uma marca chamada iShares, que seguramente no Just ETF vais encontrar rapidamente, que é então a marca que a BlackRock tem dos seus ETFs. Então, imagina um tal ETF da iShares, ou um ETF da BlackRock, sobre o S&P 500, sobre as 500 empresas. O que é que acontece? Tu, quando as pessoas que são os investidores do ETF, estão a juntar dinheiro neste bolo, ok? Que a BlackRock barra iShares, o que está a fazer é juntar o dinheiro destas pessoas todas para comprar as ações da Amazon, da Apple, da Tesla, da Microsoft, da Google, dessas empresas todas. Okay? Portanto, na prática, o acionista das empresas é a BlackRock e depois nós somos os detentores das unidades deste fundo. Ou seja, a BlackRock é que é um intermediário entre nós e as empresas, certo? Estas empresas, algumas delas, pagam dividendos. O dividendo não é mais do que a distribuição de lucro. A empresa chega ao final do ano, faz as suas continhas todas, fecha o ano, teve lucro, esperemos nós, e opta, porque atenção que é sempre opcional, por distribuir uma parte dos seus lucros aos seus acionistas. Ora, quem é que é o acionista? Não somos nós. O acionista é a BlackRock, ok? O que é que vai acontecer? Se nós tivermos um ETF da iShares ou da BlackRock
em distribuição, a BlackRock vai-nos basicamente passar os dividendos, porque na verdade o dinheiro é nosso, o investimento é nosso, a BlackRock é um intermediário e então nós é que temos direito aos dividendos e este intermediário vai habitualmente, trimestralmente, juntar estes dividendos todos que foi recebendo e passar para nós. E nós recebemos aquilo e pagamos 28% ao Estado, ok? Que é uma parte que podemos abordar um bocadinho mais à frente, mas iremos pagar alguns impostos sobre isso. Isto é o que se chama um ETF de distribuição. Os dividendos são recebidos e são distribuídos aos detentores das unidades. Num ETF de acumulação, o conceito é o mesmo. As empresas que pagam dividendos à BlackRock, que é, na verdade, o seu acionista, a BlackRock vai juntar este dinheiro e vai fazer o quê? Vai comprar mais ações. Ou seja, não me paga nada, enquanto investidor final, digamos assim, vai juntar este dinheiro todo e comprar mais ações. O que é que isto significa? Significa que o meu capital investido sobe consideravelmente sem eu ter que meter lá dinheiro nenhum, porque é o dividendo que foi gerado ali, foi reinvestido automaticamente. E é este conceito de acumulação ou de capitalização que também se chama efeito de juro composto, ou seja, este reinvestimento automático dos ganhos que são gerados dali. O que é que isto tem a ver com segurança? Lá está, já percebeste que temos aqui duas formas de ganhar dinheiro com ETFs, muito semelhante às ações. Com os dividendos, se nós os recebermos, ou então com a evolução da cotação do próprio produto. O que é que isto tem a ver com segurança? Se eu tiver num produto de acumulação, eu estou totalmente dependente da evolução da cotação. Ou seja, o meu ganho naquele investimento vai ser 100% dependente do preço a que eu compro e do eventual preço a que eu vou vender, que eu não faço ideia de quanto é que é. Num produto de distribuição, eu também tenho esta parte exatamente igual, também tenho uma cotação, que eu compro a um preço e vou vender a um preço que não sei qual é, mas tenho a parte dos dividendos. E os dividendos eu consigo saber. Os dividendos eu sei todos os anos quanto é que eu vou receber por cada unidade do ETF que eu tenho. E, portanto, há uma parte da minha rentabilidade que é calculável e que é previsível. E depois há a outra parte, que é a cotação, que eu não sei quanto é que é. Em questão de risco, acaba por se tornar, de certa forma, menos arriscado. Porquê? Porque há uma parte do meu rendimento, da minha rentabilidade, que eu conheço, consigo prever e essa ninguém me tira, enquanto que a outra não é assim. Vamos imaginar um cenário. Um ETF de acumulação e distribuição do S&P 500. Portanto, o mesmo tipo de empresas, aliás, na verdade, as mesmas empresas, o mesmo peso, tudo igual. E eu, numa distribuição, 3 em 3 meses, estou a receber os meus dividendos e no de acumulação, não. Imagina, cenário obviamente hipotético, 0,0000000 infinitos 0,1% de acontecer, mas cenário académico, hipotético, puro e duro, em dezembro, todas as empresas do S&P 500 vão à falência simultaneamente. O que é que acontece? Todo o dinheiro que eu tiver no ETF acumulativo é perdido, porque ele estava todo investido nas empresas. No ETF distributivo, os dividendos que eu fui recebendo ao longo do ano já foram meus, ninguém me os tira, ninguém me vai pedir para devolver, perco a parte do capital investido. E, portanto, nesta perspectiva de segurança, de certa forma, um ETF distributivo acaba por ser mais seguro do que um ETF acumulativo. Há desvantagens, a parte fiscal é claramente uma delas, já vamos abordar a seguir, mas é importante também termos esta noção sobre a segurança de um acumulativo versus distributivo. Então, impostos. Nós basicamente, como eu estava a dizer, nos ETFs ganhamos dinheiro de duas formas, na compra e venda e nos dividendos. Os dividendos são tributados a 28%, ou seja, do valor que eu receber, 28% terá que ser entregue ao Estado. Isto pode funcionar de duas formas. O mais habitual é que eu receba o dividendo em bruto, ou seja, a minha corretora paga-me o dividendo que eu tiver a receber em bruto. E depois, no início de cada ano, habitualmente, fevereiro, março, a corretora emite uma declaração com todos os dividendos que eu recebi, eu copio isto para a minha declaração de IRS e nessa altura irei pagar os 28% sobre os dividendos que recebi. Uma outra coisa que pode acontecer é existir algum tipo de retenção na fonte sobre os dividendos, ok? E o que é que acontece? É exatamente igual, a diferença é que a minha corretora já só me vai pagar o líquido, por isso vai reter uma parte, entregar ao Estado e vou receber o líquido. Na tal declaração anual, a corretora vai também listar o somatório do valor que ficou retido e eu copio isto tudo para a declaração de IRS e poderá haver acertos a meu favor se eu tiver retido demasiado ou, entre aspas, contra mim se tiver retido pouco. Portanto, de uma forma ou de outra,
eu vou receber os dividendos, declará-los no IRS. No caso da compra e venda, só tenho de declarar no IRS, e isto é válido para ETFs, para ações individuais, para obrigações, para qualquer tipo de investimento. Só tenho de declarar na venda. Pensa sempre assim, IRS, Imposto sobre o Rendimento. Enquanto eu não vender, e enquanto eu não receber dividendos, no exemplo que estávamos a falar há pouco, eu não tenho rendimento real nenhum. E se eu não tenho rendimento, eu não tenho que declarar nada. Quando compras uma casa, não tens que a declarar no IRS. Quando vendes uma casa, sim. E, portanto, aqui é exatamente igual. Eu não tenho que declarar nada na compra, só tenho que declarar na venda. Porquê? Porque só na venda, no cenário dos acumulativos, é que eu vou ter um rendimento real. Que eu vou saber, ok, eu investi 1000, eu comprei por 1000, vendi por 1500, tenho uma mais-valia, tenho um rendimento de 500. Sobre estes 500 é que eu vou pagar os impostos, certo? E o que é que eu vou pagar? Já vai depender do prazo. Isto é uma coisa que tem, esta lei tem sensivelmente um ano, se não me falha a memória, foi em junho do ano passado, que foi introduzida uma lei que vai fazer depender do prazo do meu investimento. E o que é que isto quer dizer? Isto são os valores que eu sei de cor. Sei que se eu tiver mantido o investimento até 2 anos, eu vou pagar os 28% na mesma, sobre a mais-valia. Se eu tiver mantido 2 a 5 anos, eu vou ficar isento de 10% dos impostos a pagar. Se eu tiver de 5 a 8 anos, vão-me isentar 20% da minha mais-valia. E se eu tiver mantido por mais de 8 anos, vão-me isentar em 30% da minha mais-valia. E, portanto, eu não pagar impostos, neste último exemplo, que é o mais benéfico, eu não pagar impostos sobre 30% da mais-valia significa pagar sensivelmente 19,6% sobre a totalidade, em vez dos 28% habituais. Ok? E aqui é exatamente igual. A corretora emite a declaração no início do ano, com tudo o que eu vendi, com as mais-valias calculadas, e eu vou declarar no IRS o que tiver a declarar, fazer os acertos de retenção se houver alguma coisa, e pagar os impostos que tiver a pagar, ou no limite receber algum reembolso se também tiver esse direito. Ainda em relação a impostos, a partir do momento em que começas a investir de forma mais ou menos ativa, e mesmo que não investas, muito honestamente, a minha melhor sugestão é arranja um contabilista ou uma contabilista para fazer este trabalho por ti. Estamos a falar de um trabalho uma vez por ano. Existem contabilistas super profissionais que fazem um ótimo trabalho com um custo relativamente baixo. O tempo que te poupam, as horas de trabalho a reunir informação, a submeter tudo, depois a plataforma não dá, depois dá erros, depois vai abaixo. Isto e, obviamente, o conhecimento que estas pessoas têm. E atenção, não estou a falar do teu amigo que está lá no café e que viu umas coisas e que faz de conta que sabe. Não, estou a falar de um contabilista ou uma contabilista certificados que estudaram para isto, que fazem formação, que estão inscritos na ordem e que fazem disto a sua atividade. E, portanto, se for um bom profissional ou uma boa profissional, vai depois também saber uma série de truques, com as devidas aspas, perfeitamente legais, como é óbvio, para melhorar a tua declaração de IRS. E, na minha opinião, mesmo que tenhas investimentos, eu acho que já vale muito a pena, ok? E então se começares a ter investimentos e de várias formas e em países diferentes, mais vale o investimento, e é mesmo o investimento que vais ter uma vez por ano para subcontratar esta entrega de declaração de IRS, poupa-te uma imensidão de tempo e provavelmente poupa-te também muito dinheiro. Em resumo, os ETFs são produtos que estão cada vez mais a ser procurados. Há muitas pessoas que os querem porque são simples de entender, têm muita coisa por onde escolher, podem ser de perfis mais agressivos, de perfis mais conservadores. As corretoras hoje em dia, muitas delas, a esmagadora maioria, têm pressários super competitivos para investir em ETFs. O último episódio, eu falei da XTB, é um exemplo, portanto, se não viste esse episódio, vai lá ver que está lá tudo explicado, como é que a plataforma funciona também, mas há outras, com pressários muito, muito baratos. Isto está a tornar o investimento cada vez mais simples, cada vez mais acessível, com muito menos trabalho, e as pessoas estão realmente a procurar os ETFs. Atenção, não deixa de ser um investimento, não deixa de ser uma coisa que tu tens que estudar, tens que entender, saber o que é que estás a fazer, tem que ter algum acompanhamento, não é, pelo menos na minha visão, não é preciso um acompanhamento tão aprofundado como as ações individuais, mas ainda assim tens que acompanhar, tens que saber o que é que está a acontecer, tens que saber o que é que está a fazer, o que é que estás a fazer, mas é seguramente muito mais simples do que investir em ações individuais. E é assim terminamos a nossa conversa. Espero que tenhas gostado, espero que tenhas aproveitado esta, vamos dizer, mini aula sobre este mundo dos ETFs e que tenha ajudado eventualmente a esclarecer algumas questões. Se tiveres alguma dúvida sobre este mundo que eu te possa ajudar, deixa aí o teu comentário, envia-me uma mensagem, eu tenho todo o gosto em te ajudar.
Não te esqueças também de subscrever o canal, partilhar este episódio com alguém que achas que pode aproveitá-lo para alguma coisa. Algum tópico que gostasses que eu trouxesse no futuro, basta enviares uma mensagem e eu tenho todo o gosto em ir ao encontro dos teus pedidos, sempre que possível e sempre que faça sentido, naturalmente. Muito obrigado e até à próxima.